decidir. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Que vivo estás e um dia voltarás. E 2 minutos, nós vamos agora direto ao ponto, tá bom? Muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por orar, por levar seus amigos, por compartilhar aquilo que nós temos apresentado aqui a cada sábado, tá bom? Queria adiantar para vocês que o nosso estudo de hoje é o estudo de número 11, que é Crescimento em Cristo, e nós vamos agora até às 16 horas, tá bom? 16 horas a gente conclui, porque hoje nós vamos ter aí a vigília, um encontro, se eu não me engano, da sala 57, e quem quiser participar, participa, será muito bem-vindo também. Nós vamos hoje, com esse estudo de hoje, na próxima semana eu já tenho alguns compromissos, então a gente só vai retornar agora na metade de janeiro, tá bom? Então é importante já passar esse recado para vocês. Nós concluímos hoje aqui Crescimento em Cristo e vamos voltar na metade de janeiro, tá bom? Vamos fazer uma oração agora, nesse momento. Irmão Ayrton, ora com a gente, por favor. Boa tarde. Espera aí, deixa eu abrir de novo. Espera aí. Ok? Bem, boa tarde, pastor. Boa tarde a todos. Um feliz sábado. Bom sábado. Vamos orar. Soberano Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, pelos momentos maravilhosos. Iremos agora meditar a tua palavra. Te agradecemos pela manhã maravilhosa, recebendo mensagens poderosíssimas. E aqui, continuando nesse sábado maravilhoso, iremos agora meditar na tua palavra, que teu servo, o pastor Lucas, possa ser usado poderosamente pelo Santo Bom Espírito, iluminando a sua mente para que ele traga mensagens poderosíssimas para cada um de nós e que nós possamos sentirmos felizes e honrados. Dá no teu poder, a tua graça, agradecendo por Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Amigos, sejam bem-vindos todos vocês. É muito bom tê-los aqui, é muito bom voltar a ver o rosto de vocês aqui agora e voltar aos nossos estudos, tá bom? Só lembrando que hoje nós vamos concluir o capítulo número 11, tá? Aliás, nós vamos trabalhar todo o capítulo 11 e o nosso retorno aqui, deixa eu só conectar aqui direito, o nosso retorno será dia 16 de janeiro, anote aí, tá? Dia 16 de janeiro a gente volta, tá bom? Então vamos lá, amigos, vamos lá. Vamos estudar o tema de hoje, que é um tema muito importante, que é o tema do crescimento em Cristo. Não se esqueça de uma coisa, que a vida cristã, ela exige crescimento. Paulo, muitas vezes, vai tratar do cristão como alguém que alcança maturidade. E a gente precisa ter maturidade na vida. Nós não podemos, de forma alguma, estacionar. Nós somos chamados para crescer. Nós não fomos chamados apenas para ter... Às vezes as pessoas confundem tempo de igreja com maturidade. Às vezes é possível você ter um tempo enorme de igreja, anos e anos de igreja, sem ter maturidade. Então, pessoas maduras são pessoas mais inteligentes, são pessoas sábias, são pessoas equilibradas, são pessoas mais amáveis, são pessoas que conseguem receber conselhos, que conseguem dar conselhos com muito mais facilidade. São pessoas que, ao longo da caminhada cristã, ela carrega aquilo que é importante, ela deixa de lado aquilo que não é importante, aquilo que não é relevante para a sua vida. É uma pessoa que consegue tomar decisões certas, sem impulso. Não é uma pessoa levada por qualquer vento de doutrina. Tem pessoas que vivem assim uma espécie de excitamento espiritual, querendo uma nova descoberta, querendo um novo alimento, querendo um decreto dominical antecipado, querendo explorar coisas que a Bíblia não se posiciona, porque vive uma espécie de tensão, de excitamento espiritual, procurando descobrir. Então, pensa bem, nós fomos chamados para o crescimento em Cristo.
E aí nós vamos estudar esse tema, que para mim é um tema extremamente importante. Para mim é importante, que para você também, tá bom? Então vamos lá, vamos compreender aqui um pouco sobre o tema crescimento. Por favor, a gente já orou, mas agora eu vou fazer um segundo pedido aqui para vocês. Não venha para esse estudo sem a Bíblia. É muito importante que do seu lado você tenha a Bíblia, tá? E faça como eu. Eu estou aqui, vou dar estudo bíblico para vocês, mas eu ainda estou aqui com o meu cartãozinho, né? Com o meu cartão, com a minha caneta, marcando aqui os textos. Então é importante que a gente compreenda o que é crescimento em Cristo e, ao mesmo tempo, faça as anotações e mergulhe no estudo. Primeiramente, vamos destacar essa frase. A vitória de Jesus nos dará vitória sobre as forças do mal. Uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui, muito aqui, é que a nossa vitória vem de Cristo, é os méritos de Cristo, é a obra de Cristo, é a intercessão de Cristo, foi a ressurreição de Cristo, é o poder comunicado pelo Espírito Santo a nós que nos dá crescimento. Quando você vai para a natureza, você vai perceber que o crescimento é essencial para a vida. Toda planta, todo novo ser humano deve crescer, deve se desenvolver. E na vida espiritual, é importante dizer que também nós crescemos. Mas quando nós pensamos nesse crescimento, vem a seguinte pergunta: como crescer em Cristo? Como amadurecer em Cristo? Como se desenvolver em Cristo? Para isso é necessário nós percebemos uma coisa, olha, para a gente crescer em Cristo, nós precisamos entender duas coisas. Quais são elas? A morte de Cristo e a nossa morte. Então, perceba bem, quais são dois pontos essenciais para que a gente entenda essa questão de crescimento em Cristo. É necessário, em primeiro lugar, que eu considere a morte. Então, não existe crescimento se nós não olharmos para aquilo que Cristo fez na cruz, e não existe crescimento para aquilo que nós precisamos fazer todos os dias, que é o quê? Que é morrer. Então, você, quando se torna um cristão, deve ser um homem, uma mulher, que se dispõe a olhar para a cruz, que se dispõe a olhar para o sacrifício, que se dispõe a olhar para a entrega de Cristo na cruz como sacrifício expiatório para perdão dos nossos pecados. Aquilo que ele realiza. Nós vamos ver aqui os efeitos da obra de Cristo na cruz. Mas, em segundo lugar, todo cristão deve ser alguém que está disposto a morrer todos os dias. Então, para que a gente encontre maturidade, é a morte de Cristo. Mas para que a gente também encontre maturidade, é a morte do seu eu, do meu eu, que são os nossos maiores inimigos. Então, vamos agora compreender um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos lá. O que Cristo fez na cruz? A cruz está no centro do plano da redenção. Por sua morte, Cristo triunfou sobre Satanás, ou seja, ele pisa a cabeça da serpente, ok? Ele diz que o pecado terá um fim. Ele diz ali que o decreto de morte, da morte, já está anunciado. Então, Cristo na cruz, ele realiza uma obra tremenda. Agora, vamos entender quais são os benefícios da morte de Jesus na cruz. Primeiro benefício, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo número 2, e vamos para o primeiro benefício. E versículo de número 13. 2:13. Olha o que Paulo diz. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos enxergar é que, quando nós olhamos para a morte de Cristo na cruz, essa morte, esse ato, essa entrega, ela promove algo em nós. E o que nos promove algo em nós? Paulo diz que sem a cruz, presta atenção nisso, nós estávamos mortos, sem esperança, sem vida,
sem propósito, condenados, completamente desorientados, distanciados de Deus, somente marcados pela marca trágica das consequências do pecado, que é a morte. Paulo diz isso. Primeira parte do verso, Paulo diz isso. Aí depois ele coloca, mas ele vos deu vida. Ele vos deu vida, perdoando os nossos delitos. Então perceba, aquilo que Cristo fez na cruz, promoveu em nós, deu para nós vida. Aí você pergunta, como foi que ele nos deu vida? Porque a morte de Cristo, ela produz perdão. E o perdão é que nos produz vida e nos livra da condenação. Tá? Então a gente tem que primeiramente olhar o que nós podemos encontrar na morte de Cristo na cruz. Primeira coisa, nós encontramos perdão dos nossos pecados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, me acompanha agora, em 2 Coríntios, capítulo número 5, e versículo de número 19. Veja o que o texto diz. 5:19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, agora, o que nós podemos encontrar, o segundo elemento que nós podemos encontrar agora em Cristo, depois da morte de Cristo, nós vamos encontrar aqui a reconciliação. Ou seja, Deus, é interessante que essa reconciliação não foi o homem que rompeu o relacionamento e que buscou a Deus. Não foi isso. Foi o homem que rompeu o relacionamento com Deus, mas foi Deus que foi à procura do homem para reconciliar o homem. Então, em primeiro lugar, na cruz, o que é que nós temos? Perdão de pecados. Mas na cruz também nós temos o quê? A reconciliação. Um relacionamento que foi rompido, um relacionamento que foi quebrado, um relacionamento que foi acabado, ele só pode ser restaurado por aquilo que Cristo fez na cruz. E é interessante nós percebermos aqui que a proposta de reconciliação não foi para um punhado de pessoas, não foi para um grupo exclusivo, não foi para um grupo que se declarava muito especial. Segundo Paulo, a reconciliação aqui foi para o mundo todo. O mundo todo. Então, qual é a atitude? Isso aqui é muito lindo, que a gente começa a fazer a pergunta. Qual é a atitude de Deus em relação ao mundo? É que tenha paz com ele. Deus quer ter paz com o mundo. Deus vai à procura das pessoas. Deus chama o nome de cada ser humano na face da terra e ele diz, tenha paz comigo, eu estou aqui. O relacionamento foi quebrado, você se esqueceu, você rompeu, você distanciou-se, você colocou muita coisa na sua cabeça, você tomou suas próprias preferências, você foi no caminho da sua própria vontade. Mas lembre-se, eu estou aqui para a gente recomeçar, para a gente restaurar, para a gente continuar um relacionamento que foi quebrado e que você não pediu para ser restaurado, mas eu estou aqui para recomeçar. Então, perceba, na cruz nós encontramos perdão, na cruz nós encontramos reconciliação, mas o que nós podemos encontrar mais na cruz? Vamos lá. Terceiro elemento que nós podemos encontrar na cruz é o que está em Romanos 6 e versículo número 12. Romanos 6, versículo número 12. Olha o que Paulo diz, 6:12. Isso aqui é muito lindo, é muito lindo. Paulo diz o seguinte, 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine. De maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. E aí Paulo segue, né? Agora, por que
que o pecado não deve reinar em minha vida. Aí ele vai explicar. Ele vai explicar. Olha o que ele diz. Ora, se já morremos com Cristo, no versículo número 8, se já morremos em Cristo, com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre eles, pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que Paulo aponta aqui no versículo número 8 e 9? Ele diz que nós morremos para o pecado. Paulo está dizendo o seguinte: a morte de Cristo na cruz foi um convite para nós também morrermos. E assim como Cristo morreu, nós também temos que morrer para o pecado. Então, isso quer dizer que o pecado não deve mais fazer parte do meu estilo de vida. O pecado não deve estar mais entranhado no meu dia a dia. Não pode. Então, Paulo está dizendo que o pecado não pode assumir o controle. O pecado não pode determinar, o pecado não pode liderar, o pecado não pode ter um comando. E aí Paulo utiliza essa palavra, esse termo aqui, reino, para juntar todas essas palavras para dizer o seguinte: que o pecado não domine. Que o pecado não domine. Então, primeiro, o que significa a morte de Cristo na cruz? Perdão. Segundo, reconciliação. Terceiro, você não pode viver no pecado se você entregou sua vida para o Cristo que morreu na cruz. Então não pode reinar. Não pode reinar. Não pode dominar. Vamos agora para o quarto benefício da cruz de Cristo. Apocalipse capítulo 21, e o versículo é o versículo de número 1. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que é que significa isso? Significa dizer que, por aquilo que Cristo fez na cruz, nós temos a garantia de que o pecado terá um fim. Nós estamos ainda suportando, recebendo as consequências do pecado. Nós ainda sofremos na família, no casamento, no trabalho, no nosso corpo, na nossa mente, os efeitos e as tentações que o pecado nos traz. Mas aqui Apocalipse está dizendo que o pecado terá um fim. Então perceba 4 coisas importantes que Cristo realizou na cruz, por mim, por você e pelo mundo todo. Número 1, perdão dos pecados. Número 2, reconciliação. Número 3, possibilidade de vitória e crescimento, onde o pecado não reina em nós. E número 4, a certeza de que um dia tudo isso vai acabar. Ok? Vamos avançar então. Então, Paulo diz em Romanos, capítulo número 5 e versículo número 8. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foram os nossos pecados que conduziram Cristo à cruz. O que me deixa encantado é que a Bíblia diz que Deus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, isso significa dizer que há muitos pecadores que ainda não têm consciência de que Cristo morreu por eles. Cristo não morreu por alguém que obedeceu, Cristo não morreu por alguém que era puro, Cristo não morreu por alguém que era justo, Cristo não obedeceu por alguém santo. A Bíblia diz que ele morreu quando nós ainda éramos pecadores, quando o pecado ainda fazia parte do nosso dia a dia. Vamos então aqui avançar com algo mais. A reconciliação com Deus imediatamente abre a segunda parte do processo desse crescimento. Primeiro é o que Cristo faz, mas a segunda parte dessa reconciliação é também aquilo como nós trabalhamos, quais são os efeitos, a reconciliação com o nosso próximo, que também é um pecador. Ou seja, assim como o pecado ele afeta a relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos,
quando essa relação é ativada, a nossa relação com Deus muda, a relação com o próximo muda, e a relação com nós mesmos também será modificada. Mas Paulo diz algo interessante em Gálatas, no capítulo número 4 e no versículo número 20. Se existe uma cruz para Cristo, escute isso, irmãos queridos. Se existe uma cruz para Cristo, também existe uma cruz para o cristão. Não se esqueça disso. Se existe uma cruz para Cristo, também existe uma cruz para o cristão. Aí você diz, mas onde é que está isso, pastor? Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora tenho na carne esse viver, que vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, perceba bem, no versículo 19, Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, veja bem, há uma cruz para Cristo, que é a cruz da expiação, que é a cruz da redenção, que é a cruz da salvação. Mas há uma cruz, a sua cruz que você carrega, ela não é expiatória. A cruz que você carrega não é redentiva. A cruz que você carrega não é capaz de reconciliar você com Deus. Então, que cruz é essa? A cruz que você carrega é a negação do próprio eu. Essa é a cruz que você carrega. Algumas pessoas, às vezes, de forma muito equivocada, pensam que a cruz que ela carrega é o problema com o marido, a cruz é o filho. Não. Teologicamente, a cruz é aquilo que está acontecendo dentro de você. Ok? É a negação própria. E negar-se a si mesmo é uma cruz. Negar-se a si mesmo é um calvário. Negar-se a si mesmo é ser crucificado. E ninguém gosta disso. Então, perceba bem, há uma cruz para o seu Senhor, que foi expiatória. E há uma cruz para você, que é a negação do próprio eu. Então, vamos entender aqui um pouco mais sobre isso. Bem, a vida cristã não começa com o nascimento. A vida cristã começa com morrer. Até que eu morra, não há começo algum. A morte do velho homem não é uma opção, mas é uma necessidade. Então, perceba, dentro de nós, Cristo provoca duas coisas. Cristo, ele não vai separar duas coisas da nossa vida. Cristo, ele não vai separar vida de morte. Se você quer crescer em Cristo, ou seja, ter vida nele, lembre-se daquelas palavras que Cristo disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas o mesmo Cristo que diz isso, também ensinou a Paulo a dizer, você tem que morrer. Então, para que nós sejamos homens e mulheres de Cristo, nós precisamos ser homens e mulheres que estejam dispostos a morrerem. Uma morte dura, que incomoda, que é difícil, mas que é necessária. A Bíblia diz que a negação que nós fazemos de nós mesmos é uma espécie de crucifixão. E Deus Cristo, ele faz um convite para você. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, venha me seguir e morra. Venha me seguir e morra. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós temos que perceber uma coisa. A graça gratuita não significa que eu só devo aceitar e não devo negar nada. Um dos maiores erros sobre a vida cristã é que a salvação é uma dádiva gratuita da graça de Deus e acabou a história. E não é assim. Da parte de Deus é assim. Mas isso não quer dizer que eu não deva fazer nada no sentido de negar-se a si mesmo.
que é um ponto muito importante. Quando Jesus chama alguém, ele oferece uma cruz para ser carregada. Ser um discípulo é ser um seguidor de Jesus. E ser um seguidor de Jesus não é algo fácil. É uma luta diária. Porque muitas vezes a sua natureza quer ir em direção oposta aos planos de Deus. Muitas vezes nós temos uma inclinação natural para o nosso próprio coração, para o nosso próprio amor e não o amor de Deus. Nós somos muitas vezes dominados por impureza, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, por colocar nada mais, nada menos o nosso próprio eu em primeiro lugar, muitas vezes. E tirar o eu do pódio não é algo fácil, é algo doloroso. E só que você não vai fazer isso uma vez na vida, você vai passar. O cristão, ele vive, escuta essa frase, escuta isso. O cristão, ele vive a vida inteira, tirando sua vida do pódio e colocando Jesus. E ele vai passar a vida inteira. Se você pensa que foi só no dia do seu batismo, ou será apenas no dia do seu batismo, que você coloca Cristo em primeiro lugar, é engano. É um engano. Você precisa colocar Cristo em primeiro lugar em sua vida todos os dias. Todos os dias você tem que sair do primeiro lugar, do pódio, e dizer, esse lugar não me pertence, esse lugar é de Cristo. E não é fácil, porque o pódio é o lugar onde você quer estar todos os dias. Eu quero estar todos os dias. E assim somos nós. Então, avançando na compreensão do que é crescer em Cristo. Crescer em Cristo é um crescimento em maturidade. De maneira que, dia a dia, refletimos a vontade de Cristo e trilhamos a vereda de Cristo. Então, o que é que significa isso? Significa dizer que todos os dias você vai procurar ter a mente de Cristo. Todos os dias você vai querer seguir os passos de Cristo. Todos os dias você vai ter que buscar ouvir a voz de Cristo, os ensinamentos de Cristo, a influência de Cristo. E muitas vezes isso vai assim colidir frontalmente com as suas mais leves percepções do seu existir. E muitas vezes as suas preferências serão contrárias. E isso não vai ser fácil de você lidar. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Morrer e morrer todos os dias para viver e viver todos os dias. Essas são as escolhas que nós cristãos temos que fazer. Ou seja, só existe vida cristã em abundância se houver morte do cristão em sua totalidade. Eu e você nunca vamos encontrar a plenitude do que é viver com Cristo, se a gente não encontrar a plenitude do morrer em Cristo. Você não vai encontrar nunca a plenitude. Tem pessoas que estão à procura de reavivamento, mas não estão à procura da morte em Cristo. Toda a vida em Cristo. Escuta isso. Toda a vida em Cristo exige o morrer em Cristo. O morrer em Cristo. O morrer em Cristo. Não existe vida em Cristo de pessoas que querem viver para si. A vida em Cristo exige o morrer. Exige o morrer. E exige o morrer. Bem, aí vem a pergunta: quais são os sinais? Ou quais são as características
de uma pessoa que está crescendo em Cristo. Vamos lá. Primeira delas. Quem cresce em Cristo é uma pessoa que tem a vida no Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, por favor. Romanos 5. Aqui nós lemos que sem o poder do Espírito Santo, a vida cristã não pode começar. Ele nos guia em toda a verdade. Nos faz entender a vontade de Deus. Essa vontade que é apresentada nas Escrituras. É por meio do Espírito que amadurecemos e crescemos espiritualmente. E aqui eu queria apresentar para vocês um dos textos mais lindos para isso. Crescimento em Cristo é algo que nós obtemos para termos o caráter de Deus em nossa vida. Ou seja, quando nós crescemos em Cristo, nós temos a natureza de Deus em nós. Aí você pergunta, como eu posso ter a natureza de Deus em mim? Primeiro, quem é capaz de colocar a natureza de Deus em mim e em você é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é o quê? A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, qual é a obra do Espírito Santo em nós? É colocar em nós o quê? A natureza de Deus. Se a natureza de Deus é amor, então o papel do Espírito Santo é colocar em nós o amor aqui dentro. Romanos, capítulo 5. Vamos entender isso agora. Olha o que acontece com a pessoa que foi justificada. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória. Agora ele vai falar que quem é justificado tem esperança, mas isso não é o ponto alto ainda. Olha o que ele diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, Paulo fala de esperança e perseverança. Agora, olha o que ele diz no versículo 4. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E depois ele continua. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a pergunta é, a obra do Espírito Santo é derramar em você aquilo que Deus é, que é amor. É como se Deus dissesse, aquilo que está dentro de mim, eu vou colocar dentro de você. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa madura. E uma pessoa madura é uma pessoa que ama. É isso que nós estamos encontrando aqui. Porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Uma vida de amor é uma vida de unidade. A vida cristã é, de um lado, uma vida de unidade, uma vida reconciliada com Deus, e, de outro lado, uma vida reconciliada com o próximo. O resumo da lei é o amor. O verdadeiro cristão deve refletir o amor de Cristo às pessoas. Você sabe qual é um erro que às vezes nós cometemos? Um erro. Tem crente que está mais preocupado. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu estou dizendo que isso é secundário. Pastor, se eu tenho coragem de dizer que isso é secundário, tem. Isso é secundário. Tem muitos crentes que estão mais preocupados em dizer no que eles acreditam do que em amar. Estou mais preocupado em falar, eu creio no sábado, eu creio que o corpo é templo do Espírito Santo,
Eu creio no santuário celestial e na obra de Cristo. Está tudo certo, pastor? Está, mas isso é secundário. Primeiro você ama. Depois você diz o que você acredita. Tá bom? Você sabe por quê? Porque se você disser o que você acredita e você não amar o que você acredita, não faz diferença. Pastor, o que o senhor está dizendo é algo muito sério. E está na Bíblia, está. Está na Bíblia. O que eu estou dizendo está na Bíblia. Aliás, eu nunca quero falar nada que não esteja na Bíblia. 1 Coríntios 13, vamos para lá? Versículo 1. Eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retima. O que é que significa isso? Que se você não ama, não importa o que você diz. Se você não ama, não tem valor o que você diz. Não tem importância o que você diz. Segunda coisa, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas ou montes, se não tiver amor, nada serei. Aqui, Paulo está dizendo que não importa o que você conheça, o seu conhecimento não tem valor se você não ama. Não tem valor. A terceira coisa, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está dizendo aqui que não importa o que você faça, se você não tem amor, não tem valor nenhum. Paulo vai dizer três coisas. Se você não ama, não importa o que você sabe. Se você não ama, não importa o que você conhece. Se você não ama, não importa o que você faz. Falar, fazer e conhecer não tem relevância nenhuma se nós não temos a capacidade de amar. E a Bíblia diz que cristãos maduros, se você olhar assim, uma igreja, em um lugar de que gente vive brigando, discutindo, são pessoas que são crentes, entre aspas, porque o amor nos dá capacidade para amar. E o amor é Deus. O amor é Deus. E esse amor é derramado por nós através do Espírito Santo. Cristãos maduros não são cristãos briguentos. Cristãos maduros são cristãos amáveis. Seguindo, uma vida de estudo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Encontramos o alimento espiritual para o nosso crescimento na comunhão com Deus, no estudo da palavra. Então, cristão maduro. E aí eu faço mais uma vez essa advertência a vocês. Parem de se alimentar com telas e se alimente mais da palavra. Pare de se alimentar com telas, meus irmãos queridos. Pare de se alimentar com telas. Tem pessoas que estão usando os Zooms e lives na vida para se alimentar. Não faça isso. Primeiro você tem que ter isso aqui, ó. É você e Deus. Se não der tempo de você e Deus, você e a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, você e Deus, se tiver qualquer evento, qualquer programa que concorra com isso aqui,
Não procure espiritualidade por Zoom ou por tela. A sua espiritualidade é você e Deus. Só participe de eventos online se você tiver, em primeiro lugar, lido a Bíblia. Você depois tiver meditado, aí você vai para qualquer outra coisa. Mas não use alimentos virtuais para a sua raiz, porque o seu relacionamento com Deus, ele é um relacionamento, em primeiro lugar, real, e em segundo lugar, o seu relacionamento com Deus, ele é pessoal. Depois você faz essas outras coisas. Mas nunca substitua. Nunca substitua. Você não pode acordar e levantar e colocar o rosto direto numa tela. Você não pode fazer isso. Você tem que acordar e, primeiramente, ouvir a voz de Cristo, lendo a Bíblia, você e Deus. Você e Deus. Você nunca vai crescer com a espiritualidade de terceiros, com comida processada. É você que tem que comer. É você que tem que mastigar. É você que tem que fazer aqui suas decisões e o Espírito Santo vai agir na sua mente quando você tiver tempo para ler e estudar e refletir sobre a Bíblia. E não que outros estão sempre ali. E eu temo, já que vocês me dão essa liberdade de pastorear vocês, eu temo que alguns trocam qualquer live, qualquer Zoom, por aquilo que é raiz. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Isso dali não é banquete. Pode ser o maior pregador do mundo. Não é banquete. Banquete é você e Deus. Crentes maduros gastam tempo em estudar a Bíblia sozinhos. Sozinhos. E o Espírito Santo irá comunicar para eles conhecimento, entendimento e sabedoria. Está claro isso para vocês? Só vá colocar uma tela diante dos seus olhos. Escute o que eu vou dizer agora. Só coloque uma tela diante dos seus olhos depois que você colocar os seus joelhos e os seus olhos diante da cruz, diante da palavra. Ok? Vamos seguir. Uma vida de oração. Conhecer a vontade de Deus faz parte do crescimento. Então, o cristão cresce com o Espírito Santo, o cristão cresce quando estuda a Bíblia, o cristão cresce quando ora. Quando ora. Posso dizer uma coisa para você? Posso dizer uma coisa para você? Posso aí, sim ou não? Posso? Você nunca vai crescer pedindo aos outros que orem por você. Eu vou completar a frase para você não se assustar. Você pode pedir a 1000 pessoas que orem por você. E elas vão orar. E Deus, na sua bondade, vai responder a oração. Mas só que existe uma coisa. A pessoa que precisa ter a maior experiência de oração é você. Se você tiver 10 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas orando por você, vão ajudar você? Claro que vão. Mas ninguém vai fazer você crescer mais na oração do que quando você ora. Entendeu? Então, ninguém vai fazer isso. Quando Cristo ele ensinou os discípulos a orarem, ele fez uma oração. Por que Jesus não falou muito de oração? Ele falou pouco. Ele falou de oração? Falou, mas falou pouco. Então, como foi que Cristo estimulou os discípulos a orarem, se ele não falou muito de oração? Sabe como? Quando ele orou. Quando Cristo orou, ele colocou na vida dos discípulos o que eles deveriam fazer. Cristo não deu um seminário de oração, Cristo não disse que horas deveria orar, não, apenas
ele fez questão de que os discípulos olhassem para ele e vissem nele ele que ele orava. Ele falou de bater, e abrir circuncisão, está tudo certo. Mas a melhor maneira de Cristo incentivar os seus discípulos na oração, sabe qual foi? Foi ele orando. Abra a Bíblia aí em Marcos, capítulo número 1, e você vai ver isso. Marcos, capítulo número 1. Versículo 35. O que o texto diz aí? E tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então pense, você pode participar de ciclo de oração, é ótimo. Você pode participar de reuniões de oração por Zoom, é ótimo. Mas isso não vai fazer muita diferença se você não orar. Tá certo? Então você precisa ter o seu cantinho com Deus. Só você e Deus. E você e Deus conversam juntos. A gente vive uma tendência, irmãos, de coletivizar. Vamos ler a Bíblia, ele tem que ler a Bíblia todo mundo junto. Vamos orar, tem que ser todo mundo junto. Ou às vezes a gente vai fazer tudo no virtual. Tudo isso é secundário. É você com Cristo, lendo a Bíblia. É você orando a Cristo. Aí depois você participa do que a igreja vai oferecer para você, tá bom? Então, gente madura é gente que ora. Outro detalhe, uma vida que produz frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Nós não somos salvos pelos nossos frutos. E nem somos salvos para fazer o que quiser. Nós somos salvos para viver de acordo com a vontade de Deus e refletir o seu caráter. Então, aqui eu falo de fruto, eu falo de dois tipos de fruto aqui. É tanto o fruto no caráter. Por que o fruto no caráter, pastor? Porque Deus faz de mim e de você, homem e mulher, melhores. Deus faz de nós, homens e mulheres, melhores. Nós não temos uma experiência de batismo e vivemos da mesma maneira. Não. Nós somos melhores em Cristo. Você crê nisso? Nós somos melhores em Cristo porque nós fomos transformados em Cristo. Deus, ele não trabalha primeiro em suas mãos. Deus trabalha no seu caráter. Porque o pecado, ele altera radicalmente o nosso caráter. E é nisso que Deus trabalha. Em primeiro lugar, caráter. O problema do pecado é um problema de caráter. E o que é que Cristo veio mudar? Mudar a nossa natureza. Mudar esse caráter, que a gente não tem condição de mudar sozinhos. E aí, então, qual é a marca do fruto? O primeiro fruto é o quê? É a vida transformada. Então, quando nós transformamos vidas, quando nós temos vidas transformadas, qual é o nosso desejo? O nosso desejo é dizer para os outros. É falar para os outros. Quem tem uma experiência real com Cristo não fica calado. Quem tem uma experiência real com Cristo vai comunicar a outras pessoas. É por isso que o fruto do Espírito que ele produz em nós é caráter. É verdade, é caráter. Mas também é missão. Porque todas as pessoas que têm um fruto genuíno de uma vida transformada têm um desejo de levar pessoas a Cristo. É uma vida de guerra, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios 6:12. Se você é um cristão e se você não tem lutas, você tem que se perguntar se de fato é um cristão. Porque um cristão tem lutas.
Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então tem luta. Se tornou um cristão, você tem luta. Não dá para viver sem luta. Eu não sei se algumas vezes você já se sentiu tentado, com forças opostas, né, te puxando de um lado para o outro, procurando levar você para o distanciamento de Deus. Se você tem isso, que você é um crente. Antes de Cristo, toda essa vida, ela produzia para nós alegria e prazer. Agora, em Cristo, essas experiências produzem em nós repugnância. Só que lá dentro ainda existem desejos que nos puxam para trás. E Paulo diz que nós temos lutas. Todo crente tem luta. Se o cristão não tem luta, ele está no lugar errado. Porque ele vai ter luta. E essas lutas, às vezes, serão pesadíssimas. E essas lutas, elas só serão vencidas pelo sangue do Cordeiro. Nada fora de Cristo. Então, amigos, crentes maduros, lembrando, tem lutas. Crentes maduros se alimentam para depois se alimentarem de forma mais virtual e coletiva. O crente maduro, repito, ele vai ter lutas. O crente maduro não vai terceirizar a sua devoção. Primeiro é ele e Deus, depois ele vai para o Zoom, depois ele vai para o YouTube. Mas esse negócio de acordar aí direto, tem alguma coisa errada. Porque crente tem que ter o seu tempo com Bíblia, ele e Deus. Se ele fez isso antes, se ele orou antes, se ele estudou a Bíblia antes, siga o caminho. Mas se ele ficar se alimentando de comida processada, é perigoso. É crente sem raiz. Terceiro lugar. O crente é alguém que recebe o amor de Deus derramado no coração pelo Espírito Santo, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Então, para ter o caráter de Cristo, versículo 5, para ter o caráter de Cristo, eu preciso do Espírito Santo, que derrama em nós o amor de Deus. Um outro detalhe. É uma vida de adoração, de testemunho e de esperança. Quanto mais crescemos na adoração, no estudo e no companheirismo, mais somos conclamados a servir e a testemunhar. O sinal de um verdadeiro crescimento cristão é uma vida de testemunho e de esperança. O que é que significa isso, pastor? Significa dizer, amigos queridos, que apesar de tudo, a gente não perdeu a esperança. Apesar do sofrimento, apesar das dores, apesar das angústias que nós temos, nós ainda acreditamos que o final vai ser glorioso, que o final vai ser extraordinário, que o final vai ser incomparável, que o final será sublime. E é por isso que a gente não desiste. É por isso que a gente testemunha. É por isso que a gente fala. É por isso que a gente canta a bendita esperança. Por quê? Porque a gente sabe como tudo isso vai terminar. Um crente maduro é aquela pessoa que qualquer coisa já se desespera. Qualquer videozinho de WhatsApp já fica mandando pergunta para o pastor. Já quer saber, pastor, meu Deus, o que está acontecendo? Gente superficial. Amigos, nós vivemos na era da superficialidade. Nós vivemos em uma era em que o ser humano está deixando de pensar. Nós vivemos em uma era, como eu li hoje,
que as pessoas estão com os olhos grandes e com o cérebro pequeno. Olhos grandes porque estão se detendo no que está sendo visto, e cérebros pequenos porque estão perdendo a capacidade de refletir, de analisar, de ter senso crítico, de ter pensamento de fluxo, que é isso que está acontecendo. E crente não pode ser assim, não. Nós temos que dar lição para essa geração e não ir no bolo, e não ir ser atropelado por uma geração superficial, uma geração de mentalidade de WhatsApp. Mentalidade de WhatsApp. Sabe o que é mentalidade do WhatsApp, irmãos? Mentalidade tacanha, rasteira, de gente que não lê, de gente que não estuda, de gente que não pesquisa, de gente que faz de vídeos de 10 minutos, 5 minutos a sua fé, a sua crença. E a gente não pode, nós não fomos chamados para essa realidade, não. Nós não fomos chamados para uma realidade de esperança especulativa. Porque agora o Vaticano fez aquilo. Não, porque o decreto dominical vai sair agora. Gente superficial. Gente superficial. Gente que não tem raiz. Gente que mal lê Bíblia. Gente que fica preocupado com coisas insignificantes e que se perde longe da sublimidade de Cristo, da sua palavra. Gente que não está lendo nem o que é básico. Nem o que é básico está lendo. Gente que, às vezes, decepciona, entristece, porque não consegue nem refletir a essência da esperança. E nós não podemos ser assim. Em um mundo superficial, nós precisamos de um cristianismo profundo e maduro. Em um mundo completamente desorientados, nós precisamos ser homens e mulheres, como Paulo disse para Tiago, para Pedro e para João, quando escreveu lá aos Gálatas, que ele disse, colunas da verdade. Nós precisamos de crentes que sejam colunas, e não crentes que sejam borrachas. Nós precisamos de crentes que sejam colunas, gente firme, gente segura, gente que tem experiência. Que Deus nos abençoe e nos amadureça, para que a gente não seja vítima desse século. Que a gente seja, para a honra e glória de Deus, homens que têm raiz para baixo e fruto para cima. Que Deus nos torne maduros, porque nós estamos numa situação deplorável em vários aspectos. Deplorável. E nós precisamos ser referências. Referências pela graça de Cristo. E quando é que a gente se torna referência, pastor? Quando a gente ora, quando a gente lê Bíblia, quando a gente vive a vida coerente, quando a gente tem o Espírito Santo derramado em nós, refletindo o amor de Cristo, quando a gente tem uma vida de testemunho, uma vida de esperança, e quando a gente tem a vida centralizada na palavra e no autor da palavra, que é Deus. Deus te abençoe. Deus nos faça crescer em Cristo. Porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até seu dia perfeito. Isso é bonito, né? Até seu dia perfeito. Eu quero concluir apresentando para vocês um pensamento de Ellen G. White, já que eu falei tanto de crescimento aqui, né? De crescimento, pois eu vou concluir com uma frase sobre crescimento, tá? E essa frase, para mim, é uma das mais lindas dessa escritora, que eu tenho, assim, muita admiração pelos seus escritos. Seus escritos, de fato, nos inspiram muito. E eu quero aqui passar para vocês esse pensamento. Deixa eu encontrar aqui só um momento. Esse pensamento que fala de crescimento, de pessoas que crescem, de pessoas que se desenvolvem, de pessoas que amadurecem. E olha o que ela diz aqui, sobre crescer. Pastor, por que é importante crescer? Olha o que ela diz. Olha o que ela diz, irmãos. Nosso primeiro dever para com Deus
e nossos semelhantes é o desenvolvimento próprio. Toda faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada no mais alto grau de perfeição. Aleluia. Para que possamos executar a maior quantidade de bem que formos capazes. Esse é um dos pensamentos de ouro que eu guardo com muito carinho. A melhor maneira de você abençoar a sua família é você crescer diante de Deus e diante das pessoas, dos seus familiares. A melhor maneira de você abençoar a sua igreja é você crescer diante de Deus e diante dos membros da sua igreja. A melhor maneira de você abençoar o seu trabalho é crescer diante de Deus e dos colegas de trabalho. A melhor maneira de você abençoar os seus vizinhos é você crescer diante de Deus e diante dos seus vizinhos. Ellen G. White diz, que faculdade? Toda. Porque o verdadeiro cristão, ele deve crescer em tudo para exaltar a glória de Cristo. O cristão, ele é tão obcecado pela glória de Cristo que ele não para de crescer. O verdadeiro cristão, ele é tão obcecado por Cristo que ele fica se perguntando, o que eu devo fazer para que o meu Senhor seja mais conhecido? Que talentos eu devo explorar? Que conhecimentos? E para de ficar pensando que só é conhecimento, porque tem gente que pensa o seguinte, não, tudo é espiritual e tal. Não, Deus quer que você cresça como tudo aquilo que Ele colocou em sua mão. Tudo que Deus colocou em sua mão, Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça como pai, acima de tudo como cristão. Mas se você é um profissional, você tem que crescer mais. Você não pode ser o profissional que você foi antes de Cristo. Você tem que ser melhor. Você tem que ser melhor. Se você é professor, você tem que ser o melhor professor, porque você é um cristão. E cristão só tem uma palavra que trabalha, sabe qual é? Excelência. Cristão só tem uma especialidade. Crente só tem uma especialidade. Crente só sabe trabalhar com excelência. Crente não trabalha com mediocridade. Crente não faz coisa mais ou menos. Crente não trabalha na superficialidade. Crente só faz coisa boa. Crente só faz coisa boa, coisa de qualidade. Você sabe por quê? Porque quando Cristo habita em nós, Ele causa uma revolução em nossa vida. E nós queremos fazer o melhor para Cristo, aonde quer que a gente esteja, em casa, no trabalho e na igreja. Paz do Senhor, irmãos. Foi um prazer estar com vocês hoje. E não esqueça que o crescimento é o alvo diário da nossa vida. Que Deus abençoe vocês. A gente se vê, então, como eu já disse, a gente vai se ver em janeiro agora, tá? Eu tenho alguns compromissos agora em dezembro, e aí a gente vai se ver em janeiro, dia 15 de janeiro. Deus abençoe vocês, foi um prazer. Se você quiser abrir o seu áudio aí, eu acho que dá para abrir. Se você quiser se cumprimentar aí com alguém, cumprimente, diga um oi, e bênçãos do céu para você e para todos nós, que a graça de Cristo nos alcance sempre, nos faça viver mais perto dele, nos faça andar mais perto dele sempre, para viver para Cristo, e é isso que importa, tá bom? Mas irão como Feliz Natal a todos também, gente. Valeu. Pastor. meu coração bater no ritmo que vem do céu. Pensei que isto fosse tão difícil sentir, mas agora certo estou que fui chamado por Cristo, mandado por Deus, pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo meu Messias e o Salvador, nova vida amigo quer te dar.
Mas agora certo estou que fui chamado.